boa noite. Vamos começar agora a live. Vou esperar aqui um pouquinho as pessoas chegarem, mas para quem vai ver gravado isso depois no YouTube, eu queria dizer que pode deixar os comentários aqui embaixo no vídeo e que eu faço questão de ler e responder todos, tá bom? Geise, Paula começaram a chegar, boa noite. Sejam bem-vindas. Hoje a live tem o tema como usar a DP, né, disciplina positiva, em você primeiro, antes de usar na criança. Esse tema foi sugerido por uma mãe que eu acompanho já tem um tempo e quando ela me falou, eu fiquei pensando nisso, né? E como que é super possível da gente mudar a nossa relação com a gente mesmo, né? Porque as nossas relações com a gente mesmo, a nossa relação com a gente mesmo, né? Ela também é cheia de vícios, é cheia de... Ó, o avião. Hoje a gente tá com o avião passando e um cachorrinho latindo. Mas eu tô preferindo fazer sem o fone, porque eu achei que o som tá ficando mais claro e melhor sem fone. Mas me digam aí, tá bom? Se tá dando pra ouvir bem. Bom, e aí, como eu tava dizendo, a relação que a gente tem com a gente mesmo é muito cheia de vícios, é muitas vezes desrespeitosa, muitas vezes autopunitiva. Então, se a gente está se propondo a mudar a relação com os nossos filhos, a mudar a maneira de tratá-los, a mudar a maneira de enxergá-los, por que não fazer isso com a gente mesmo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou começar com uma pequena introdução para explicar alguns conceitos para vocês que eu acho que é importante, que baseiam o que a gente vai falar em seguida, que é usar as ferramentas da disciplina positiva com a gente mesmo. Tá bom? Então, eu vou explicar um pouquinho e depois como que a gente faz para usar essas ferramentas e como que seria isso. Bom, já chegou aí mais gente, então vamos lá. Estão me ouvindo bem? Me digam aí. Podem colocando as perguntas também, dúvidas que vocês tiverem, e aí no final eu volto lendo as perguntas e respondendo, tá bom? Bem, primeira coisa, eu queria trazer para vocês os conceitos de Adler, que baseia a disciplina positiva, né? A disciplina positiva ela foi sistematizada pela Jane Nelsen e que tem uma grande base teórica na psicologia de Adler e de Dreyfus, que eu não sei pronunciar direito, mas são esses dois teóricos, né? E aí tem dois conceitos do Adler que são muito importantes para a gente entender muita coisa. O primeiro desses conceitos que eu quero trazer aqui para vocês é que Adler diz que somos seres sociais. Ou seja, somos seres programados para conviver, né? Para viver em comunidade. E isso é muito interessante porque a própria neurociência vem confirmando isso, né, a partir do estudo do cérebro e percebendo e descobrindo funções biológicas, cerebrais, preparadas para o convívio, preparadas para essa vivência com o outro, né? Então, é muito interessante porque a neurociência ela vem confirmando muitas teorias, né? Montessori, o próprio Adler, enfim. Então, e outras também que depois em outro momento eu trago para vocês. Mas então, a primeira coisa que Adler nos diz é isso, que somos seres sociais. Sendo seres sociais, o que ele vai dizer? Que todos os nossos comportamentos têm como objetivo final, né, vamos dizer assim, abaixo de várias camadas, né, que às vezes a gente não está enxergando, mas o objetivo dos nossos comportamentos é ser aceito, é pertencer, né? Porque se somos programados para viver em comunidade, a gente precisa pertencer a alguma comunidade, né? A gente precisa ser aceito, fazer parte.
E isso é muito interessante, porque para a gente pensar do comportamento das crianças, né? Então, às vezes, elas estão se comportando de uma maneira que a gente não consegue enxergar, mas que lá no fundo, a única coisa que elas querem é ser aceitas, né? Por isso que a gente fala muito de olhar por trás do comportamento. E isso serve para nós adultos também, né? Nós também queremos pertencer, nós também queremos ser aceitos. Olha o avião. E aí, o que é interessante da gente perceber? Olha, quando a gente está educando na frente das pessoas, por exemplo, a gente está em público, perto dos nossos parentes, né? Estamos numa reunião de família e a criança faz uma birra daquelas e a gente se sente pressionado a atender uma expectativa de criação, né? A ser rígido, a não permitir que a criança faça aquilo. E isso vem pra gente muito pela nossa necessidade de pertencimento, né? Nossa necessidade de ser aceito. Então, principalmente quando a gente está na nossa família, quando acontecem esses comportamentos, a gente quer agir de maneira a ser aprovado, a ser aceito ali por aquele grupo, né? Então, olha como é importante a gente compreender isso, né? Tanto em relação às crianças, quanto em relação a nós mesmos. Quantas vezes, e aí a gente pode começar a observar, a gente não reage com os nossos filhos, mas também na nossa vida cotidiana, porque a gente também quer ser aceito, quer ser amado, quer pertencer, né? Eu queria trazer esse conceito porque eu acho que ele fundamenta toda a disciplina positiva, sabe? E quando a gente vai falar das ferramentas da disciplina, que são técnicas, né? Vamos dizer assim, recursos de educação, a gente precisa entender o que está por trás dessas ferramentas, porque senão a gente começa a usar as ferramentas para que as crianças nos obedeçam, para que as crianças façam o que a gente quer, para que a gente imponha o que a gente quer de uma maneira mais bonitinha. E não é essa a questão, né? A gente precisa entender o que está por trás ali da disciplina positiva para aplicar as ferramentas com a intenção que a gente quer, né? Com a intenção respeitosa, né? Vamos dizer assim. Porque às vezes a gente até acha que quer ser respeitoso, mas no fundo a gente quer impor mesmo, né? Então, assim, aí às vezes as pessoas falam, mas não funciona a disciplina positiva, não funciona essas técnicas, né? Mas depende, eu quero usar essas técnicas com qual intenção? Eu estou pensando no agora, na imposição, para que a criança me obedeça, ou eu estou pensando no longo prazo, que é um dos conceitos que a disciplina positiva traz, no adulto que essa criança vai se tornar, né? Enfim. Bom, então, dito esses dois conceitos que eu acho importantíssimos, eu queria trazer também 4 aspectos da disciplina positiva para a gente pensar para nós mesmas. E depois a gente já entra nas ferramentas, tá? Eu queria falar do primeiro aspecto, que é pilar da disciplina positiva, que é o respeito. Então, a gente fala de respeitar a criança, né? Porque ela tem esse direito, né? De ser respeitada em sua dignidade, sua integridade. E aí, eu queria trazer para nós. A gente se respeita? Nós respeitamos os nossos limites, sabe? A gente respeita o nosso corpo. Muitas vezes, nosso corpo está pedindo um descanso. Muitas vezes, o nosso corpo está pedindo silêncio. Muitas vezes, o nosso corpo está pedindo para a gente não ir em determinado lugar, sabe? E claro que às vezes tem compromissos que nos chamam e que não tem como, né? Mas a gente para ouvir o corpo e falar assim, tá, de repente eu posso remarcar essa tarefa, eu posso remarcar esse compromisso, ou eu posso descansar, eu posso repousar meu corpo, né? Às vezes no nosso período pré-menstrual, né? Em que o corpo pede um recolhimento, em que o corpo muitas vezes pede uma desaceleração, a gente escuta o nosso corpo, a gente respeita,
né? Os nossos momentos. E aí entra um ponto muito importante, inclusive, porque o autorrespeito, ele é um modelo também muito importante para as crianças, né? Para elas se autorrespeitarem também. E é muito interessante, eu queria dar um exemplo que tem acontecido muito aqui em casa. Eu sempre tive agonia que mexesse no meu cabelo, sempre. Isso desde criança, minha família toda sabe, as pessoas para me gozarem ficam falando do meu cabelo. Quando eu começava a namorar, meus familiares ficavam dizendo assim, você já pega no cabelo dela? Ela deixa você pegar no cabelo dela, sabe assim, sempre foi motivo de gozação. E agora, o João começou a pegar meu cabelo. E aí, tem alguns momentos que eu falo assim, não, eu vou deixar ele pegar, porque, pra que eu vou ficar falando que não e tal. Mas quando ele pega, eu fico com essa agonia. E aí eu comecei a pensar nisso, sabe? Eu preciso respeitar essa agonia que eu sinto. Eu posso até olhar para ela, tentar compreendê-la ou tentar desconstruí-la, enfim. Mas num primeiro momento eu preciso respeitar isso, né? Então, quando o João pega, eu falo, meu amorzinho, lembra que às vezes a mamãe fala pra você que quando alguém fala que é pra parar, a gente precisa respeitar? Que quando a pessoa fala que não quer, a gente precisa respeitar, sabe? Sim. Porque se eu não me respeito, e se eu não digo isso pra ele, se eu não me comporto respeitando a mim mesma, como que ele vai aprender a me respeitar e aprender a se respeitar, sabe? Isso em relação à amamentação, por exemplo, né? Eu desmamei o João com 3 anos e meio. Minha ideia era até mamar à vontade, até ele largar sozinho, mas chegou um momento em que eu comecei a ter perturbação da amamentação, né? Que é uma aflição muito grande no peito. E aí eu pensei, gente, eu preciso respeitar meu corpo. Eu preciso respeitar o sinal que meu corpo tá dando de que tá na hora de finalizar essa amamentação, sabe? Então, na época eu conversei isso com ele, né? Falei, a mamãe precisa respeitar o próprio corpo, né? Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer, né? A gente se respeita. A gente respeita os nossos limites. Claro que os nossos limites, principalmente com as crianças, a gente pode revê-los ou questioná-los, né? Eu falo muito isso nos meus atendimentos, né? Às vezes a mãe tem alguma questão e eu falo, você já pensou em se perguntar por que não? Né? Porque às vezes a gente tem um tanto de regra e um tanto de caixinha que a gente fica preso lá dentro, sabe? E a gente pode se perguntar e flexibilizar esses limites. Mas a gente também precisa entender aqueles que eu posso flexibilizar e aqueles que eu preciso respeitar, porque ainda não é o momento de flexibilizar, ou porque toca num ponto que de fato eu quero manter, sabe? Enfim. Então, vamos pensar nisso. Né? A gente precisa respeitar as crianças, a gente precisa se respeitar também. Um segundo aspecto que eu queria trazer é sobre a não punição. Né? A não punição é um pilar importantíssimo da disciplina positiva. E quantas vezes a gente não tem comportamentos, pensamentos autopunitivos? Né? Isso é até reflexo da educação que nós tivemos, né? Porque quando a gente é muito punido, a gente introjeta essa punição e passa a fazer ela com a gente mesmo, né? E aí, o quanto nós não nos autopunimos, né? Ou num ciclo vicioso ali de pensamento autopunitivo, ou comendo demais, ou comendo de menos, ou se entregando a vícios, sabe? Que punição você coloca para si mesma, sabe? Eu acho que a gente precisa se perguntar em que momento eu tô me punindo e que eu posso abrir mão dessa punição, né? Porque a punição, a gente já sabe, hoje com a disciplina positiva, que ela não ensina e ela não motiva.
né? Ela faz um movimento de imprimir medo, né? De imprimir inadequação, sentimento de inadequação, né? Então, por que não a gente parar de nos punir, né? E olha que loucura, né? Como que essa educação tradicional é uma coisa assim, ela introjeta na gente essa necessidade da punição, né? Introjeta na gente esse comportamento mesmo punitivo, né? E aí a gente faz com a gente mesmo e a gente faz com os outros, a gente faz com o marido, a gente faz com a mãe da gente, a gente faz com o pai da gente, a gente faz com, sabe, com os alunos e faz muito com a gente mesmo, né? Realmente, eu penso muito que a disciplina positiva veio para romper e fazer uma revolução mesmo, sabe, na educação, na maneira da gente lidar uns com os outros. Então, vamos pensar nisso, né? Não punição. A gente abrir mão da punição com a gente mesmo, também, não só com os nossos filhos, né? O outro aspecto que eu queria falar é sobre o encorajamento. O encorajamento também é um pilar forte da disciplina positiva, em que a gente vai focar no esforço e não só no resultado, e não na pessoa, né? Na pessoa que eu digo é o seguinte, a gente não vai ficar assim para a criança, no caso da criança, nossa, você é muito inteligente, mas a gente vai focar no, poxa, você se esforçou, você estudou e olha as notas que você tirou, putz, foi resultado do seu esforço, olha só, sabe assim? Então, o encorajar tem muito a ver com a gente olhar para o esforço, olhar para o caminho percorrido e não para o resultado em si, né? E aí a gente fazer isso com a gente também, né? Tá muito ligado aí, inclusive, com essa autopunição e com a questão do erro, né? Como a gente enxerga o erro como uma coisa horrorosa, como uma coisa que merece punição, que merece desqualificação, né? Errar é muito pesado na nossa cultura, né? E aí a gente fica focando só no resultado. Aí eu me esforço, por exemplo, me esforço como mãe, eu não quero gritar, não quero bater. Mas se eu não consigo, poxa, eu não sirvo para isso, né? Eu não presto para fazer disciplina positiva, isso não é para mim, isso não é para o meu filho. Eu vou ficar fazendo educação tradicional mesmo, porque eu não dou conta de fazer de outro jeito, sabe? E a gente olhar para nós mesmos e nos encorajar. Poxa, olha como eu já melhorei. Olha como eu gritava 10 vezes por dia e agora eu grito 5, sabe? Eu batia, eu tinha vontade de bater muitas vezes no dia, agora eu não tenho vontade de bater mais. Eu grito, mas eu não tenho vontade de bater mais, sabe assim? Da gente olhar para o esforço e nos encorajar, sabe? A nós mesmos. Eu lembrei agora de um exemplo, eu faço um trabalho numa comunidade aqui em Vitória, e aí eu recebo uns retornos lindos, assim, que eu fico muito emocionada. E aí uma mãe uma vez veio me falar, Tamira, depois que eu comecei a vir aqui, ouvir você falar, quando eu tenho vontade de bater, eu não bato mais, sabe? Você pensar que uma mãe que vinha batendo, vinha usando de violência, resolve não bater mais, já é um progresso enorme, mesmo que ela coloque de castigo, mesmo que ela grite, sabe? Porque aí é um passo de cada vez, né? Você conter essa violência física já é um grande passo, né? E a partir dessa, né, barrei a violência física aqui, eu não vou passá-la para frente, consegui fazer isso, tô consistente nisso, aí a gente vai pro segundo passo, sei lá, vou parar de gritar, né? Eu vou parar de castigar, de ameaçar, enfim, vamos olhar para o esforço e vamos nos encorajar nesse processo, né? E aí,
O outro aspecto que eu quero trazer, que também é um pilar importante da disciplina positiva, que é desenvolver nas crianças o controle interno do comportamento e não o controle externo. Então, o que é isso relacionado às crianças? E aí eu vou trazer para nós mesmos, né? Falando das crianças, a gente está dizendo de desenvolver na criança uma consciência interna para que ela perceba a situação e ela possa escolher, dentro do repertório que ela tem, qual comportamento ela vai ter. E ela escolher porque ela acha que é o comportamento que ela deve ter, porque ela percebe, porque ela compreende que é o melhor comportamento para aquele momento. E não o controle externo, que ela não ter determinado comportamento porque ela vai ser punida por ele, porque ela vai perder alguma coisa com ele, ou o contrário, porque ela vai ganhar alguma coisa se ela tiver aquele comportamento. Percebe? Então, quando a gente pune e recompensa, a gente está fazendo um controle externo do comportamento, que é aquilo que acontece quando a gente pensa em fazer alguma coisa e fala, será que tem alguém vendo? Sabe? Esse será que tem alguém vendo e que se não tiver ninguém vendo eu posso fazer, é o controle externo do comportamento, né? E o controle interno é aquele que não tem ninguém vendo, mas eu penso, não, eu vou fazer o que eu considero certo, né? Então, esse é um conceito muito importante da disciplina positiva, da gente desenvolver nas crianças esse controle interno do comportamento, né? Que é a consciência sobre o próprio comportamento. E aí, a gente trazer isso para nós, né? Quando eu faço uma coisa ou deixo de fazer, eu estou fazendo com qual motivação? É uma motivação interna ou é uma motivação externa? Ou é uma motivação externa que eu introjetei, sabe? Quando a gente fala do medo da punição, por exemplo, às vezes eu tô deixando de fazer alguma coisa porque eu tenho medo de ser punida. E essa punição, hoje na vida adulta, não vem dos nossos pais mais, né? Mas hoje na nossa vida adulta, por exemplo, pode vir, né, no nosso imaginário, na nossa mente, de Deus, né? Do universo. Olha que loucura, né? Esse conceito da punição, ele é tão introjetado na gente e é um controle tão forte do comportamento que muitas vezes a gente deixa de fazer porque nós somos controlados por ele. E isso é um controle externo, né? Tem a ver até com o que eu tô falando, né? Que eu já vim falando dessa questão aí da consciência, né? Então, da gente ficar atento a isso, sabe? O que me move? Quais as motivações eu tenho? O que controla o meu comportamento com meu filho, por exemplo? São motivações internas? É porque eu já ampliei a consciência? É porque eu já compreendi? Ou é porque eu tenho medo da punição? Ou é porque o que os outros estão pensando, ou o que os outros vão falar, sabe? Então, vamos trazer pra gente, né? O meu comportamento, ele é controlado por uma consciência interna, ou ele é controlado por algo externo que eu introjetei. Faz sentido, gente, isso que eu tô falando? Me contem aí se tá fazendo sentido pra vocês. Senão eu explico melhor, tá? Bom, e aí, só para finalizar, quando a gente está falando de controle interno do comportamento, dessa ampliação de consciência, a gente está dizendo de uma escolha real, né? Eu me comporto porque eu escolho me comportar assim. Né? Não porque eu tô com medo, não porque eu vou ganhar alguma coisa, não porque eu vou ser visto, não porque eu vou ser amado, mas porque eu escolho, né, dentro de todo o meu repertório, dentro de toda a consciência que eu tenho, eu escolho por esse comportamento, né? Então, ficam aí
essas reflexões relativas aos conceitos, aos pilares da disciplina positiva, que a gente pode trazer para a gente mesmo, né? E eu tô trazendo isso também, gente, pelo seguinte, não há mudança na relação com as crianças, não há mudança na educação das crianças se a gente não olhar pra gente, sabe? Não, e é muito interessante porque eu vou falando isso nos treinamentos, nas palestras, e aí chega em determinado momento que alguém levanta a mão e fala assim, Tamira, então, de tudo que você tá falando aí, o que eu tô entendendo é que tem muito mais a ver comigo do que com a criança. Eu falo, bingo, você pegou o espírito da coisa, né? Tem muito mais a ver com a gente, passa muito mais pela gente, a forma como a gente interpreta o comportamento da criança, a forma como a gente reage ao comportamento da criança, o que isso nos toca, o que isso desperta em nós, porque em mim um comportamento desperta uma coisa, em outra pessoa desperta outra, ou, sabe, o mesmo comportamento em uma família é um negócio gravíssimo, em outra família as pessoas nem veem, não faz diferença, sabe? Por isso que passa pela gente, né? Passa pela mãe que eu sou, né? Então, não tem escapatória, gente, a gente precisa olhar para nós, sabe? Qualquer mudança na educação, qualquer mudança no olhar, qualquer mudança na relação, principalmente porque nós somos os adultos, né? E as crianças são muito vulneráveis e são elas estão muito suscetíveis a nós, adultos, principalmente os principais cuidadores, né? Então, não há outra maneira que não olhar pra gente, né? E aí, eu queria trazer aqui, a Geise falou, sentido demais, maravilhoso e muito didática a sua explicação sobre a DP. Ah, que bom, Geise. Vão me falando aqui, tá, gente? Agora eu queria entrar nas ferramentas, então, da disciplina positiva, que a gente pode usar conosco, né? Pode usar com a gente mesmo. E aí eu queria trazer algumas, e eu quero falar delas usando com as crianças e usando com a gente, tá? Para ficar bem claro e fazer sentido aí para vocês. A primeira ferramenta que eu quero falar é sobre o tempo positivo. Eu já falei disso em outras lives, então vou falar bem rápido agora. O tempo positivo, ele é aquele tempo que a gente dá quando a gente viu que tá saindo do sério, quando a gente viu que tá, né, com a tampa levantada, que tá nervoso, que tá sendo tomado ali por uma emoção intensa, e a gente dá esse tempo para se acalmar. Então, isso para as crianças é muito legal. Tem o cantinho da calma, que é um exemplo desse tempo positivo, né? A gente criar um cantinho para que a criança se acalme, que não é um cantinho imposto, é um cantinho que a criança escolhe ir para se acalmar, né? E aí, a gente pode fazer esse tempo positivo com a gente mesmo, tanto fazendo o nosso próprio cantinho da calma, como fazendo, por exemplo, eu acompanhei uma mãe uma época que ela falava o seguinte, que ela tinha o saquinho da calma. Ela pegou um saquinho, colocou um livro, colocou um caderno de colorir, lápis de cor, e aí ela falava, quando eu via que eu tava explodindo, que eu tava nervosa, que eu tava tomada, o meu cantinho da calma era o saquinho da calma. Eu pegava ele, sentava onde desce, e ia colorir, ia ler, pra eu me acalmar, né? Então, ou pode nem ser cantinho nem saquinho, pode ser só um tempo mesmo que você se dá. Não, agora eu preciso sair de perto, né? Eu preciso respirar fundo e depois eu volto para resolver essa situação, né? Porque aí a gente consegue se acalmar, conectar lá de novo o nosso cérebro pensante e aí resolver as coisas como elas devem ser resolvidas, não no calor da emoção, né? Então, o tempo positivo para nós adultos é sensacional, inclusive como modelo de comportamento para as crianças, né? Imagina as crianças, desde pequena, aprender que na hora que tiver com a cabeça quente, é preciso se afastar, é preciso dar um tempo e depois voltar para resolver. Poupa muito estresse, né? Poupa muita briga, né? Outra ferramenta que eu queria trazer são os recursos para autorregulação.
Então, a gente fala muito em ensinar para as crianças recursos para se autorregular. Respirar fundo, apertar uma massinha, bater na almofada, né? São recursos que a gente ensina para as crianças, para elas lidarem com as emoções que elas têm, sem precisar usar o próprio corpo, né? Então, sem precisar bater, sem precisar gritar, sem precisar chutar, enfim. Então, a ideia é que a gente possa ir ensinando novos recursos socialmente aceitos. E aí, a ideia é que a gente possa também criar esses recursos para nós, né? Apertar uma massinha, por exemplo, é uma coisa simples de se fazer. Geralmente, casa com criança tem massinha. Se você perceber que a massinha te ajuda, você percebeu que a coisa tá subindo, que você tá perdendo a estribeira, pega a massinha e começa, sabe? Aquelas bolas de anti-estresse, lavar o rosto, beber uma água, respirar fundo, fazer um exercício de presença, né? Um exercício que eu gosto muito, que eu faço muito no meu dia a dia, um exercício de presença, de começar a descrever, né, onde eu estou, o que está à minha volta. Isso traz muito a gente para o presente, né? Então, olha, eu tô aqui, o celular, o computador, tem um vaso aqui do meu lado vermelho, a mesa de madeira, sabe? Você começar a descrever o ambiente, isso também vai trazendo para o presente e também acalma as emoções, né? Então, enfim, usar o recurso, criar o recurso que faz sentido para você, né? O que te ajuda a acalmar, né? O que te ajuda a autorregular? Então, além da gente ensinar esses recursos para as crianças, a gente usar com a gente mesmo. E quando a gente usa com a gente mesmo, a gente também está ensinando através do modelo, né? Então, essa ferramenta eu acho importantíssima, né, de ensinar e usar recursos de autorregulação. E aí você descobre o seu, né? Cada um descobre o seu também. Não precisa seguir. A gente dá essas sugestões porque às vezes não vem nada à mente, porque a gente não aprendeu, né? Essas ferramentas. Mas cria o seu também, né? Aquilo que faz sentido para você, que te ajuda a se autorregular. E aí, junto com esses recursos, eu queria falar de um recurso da disciplina positiva que eu acho maravilhoso, que sou apaixonada por ele. Eu adoro ensinar ele nos meus treinamentos, principalmente em escola, e a gente pode usar com a gente mesmo, que é a roda da escolha da raiva. O que é a roda da escolha da raiva? A gente desenha tipo uma pizza, né? Cortada ali em 8 pedaços, 4 pedaços, enfim, quanto menor a criança, mas essa roda funciona mais a partir dos 3, 4 aninhos, né? Mas quanto menor a criança, você faz 4 pedaços, e quanto maior você faz 8 pedaços. Mas qual que é a ideia? Você desenha essa pizza, né? Dividido ali, e cada fatia dessa pizza, você coloca um recurso para lidar com a raiva. Quando a gente faz isso com a criança, a ideia é que ela participe da confecção, que ela dê as sugestões do que pode ajudá-la a se acalmar, né? A lidar com a raiva. E aí ela desenha, colore, você recorta da revista junto com a criança, enfim, né? Faz uma roda da escolha da raiva bem lúdica e deixa ela vista para a criança. Porque aí no momento que ela estiver precisando se autorregular, no momento em que ela estiver ali com raiva, né? O que for, você lembra, você faz o convite, né? Quer olhar a sua roda da escolha para ver o que você quer fazer para se autorregular? Para lidar com sua raiva? E por que é um convite? Né? Porque não adianta impor. Né? Imposição nessa hora só joga lenha na fogueira da raiva. Né? E como o aprendizado sobre as emoções é um aprendizado longo, é um aprendizado que precisa persistência, a gente vai convidando, vai ter hora que a criança vai querer ir, vai ter hora que a criança não vai querer, vai ter hora que a criança vai arrancar aquela roda da escolha e vai rasgar, né? Também acontece. Né? Mas a ideia é que a gente persista e vá mostrando para ela que existem outras maneiras de lidar com a raiva. E aí a gente pode fazer a nossa própria roda da escolha. Né? A gente desenha essa roda, pensa quais
são esses recursos que me ajudam, como eu posso lidar com a raiva, né? Eu posso contar até 10, eu posso beber uma água, eu posso correr parada no lugar assim, eu posso pegar um travesseiro e gritar, eu posso rugir como um dinossauro. A gente não fala isso para as crianças, pode servir para a gente também, né? Enfim, quais recursos me ajudam a lidar com a raiva? E aí eu faço ali, coloco nesses pedaços ali da pizza, né, do jeito que eu achar melhor, e deixo isso à vista. Porque no momento em que a gente precisar, né, como adulto, a gente sabe onde está, vai lá, dá uma lida, escolhe qual desses você vai fazer, porque às vezes a gente não lembra na hora que a emoção tá intensa, né? Então a roda da escolha é um lembrete mesmo. Olha, eu já pensei sobre isso, então agora é só escolher, né? Então a roda da escolha da raiva eu acho maravilhosa, eu acho uma ferramenta preciosíssima, tanto para as crianças quanto para a gente usar com a gente mesmo. Então tenta aí, tá? Depois vocês me contam. Bom, outra ferramenta que eu acho muito legal que a gente pode aplicar com a gente mesmo, que é compreender o cérebro e compreender os nossos padrões. O que é isso? Quando a gente fala em compreender o cérebro, é compreender que quando a gente está tomado por emoções intensas, a gente é sequestrado pelo nosso cérebro primitivo, ou seja, a gente vai entrar no modo reativo, no modo lutar ou fugir, né? Então, é importante a gente compreender esse mecanismo, né? Porque quando a gente é tomado ali pela raiva, pela frustração, enfim, isso vai ativar na gente o modo sobrevivência, que é do nosso cérebro reptiliano, ou o nosso sistema límbico, que é onde estão guardados os nossos registros emocionais, desde lá do bebezinho, né? Desde quando a gente era bebezinho. Então, por isso a gente tem reações também muito desproporcionais. Ou porque a gente está no modo sobrevivência, ou porque a gente está reagindo a registros ali, antigos, né? Das nossas vivências muito primitivas. Então é importante compreender sobre o nosso próprio cérebro, porque aí a gente pode tomar alguma ação, sabe? Assim, olha, eu sei que nesse momento isso vai acontecer, eu sei que eu vou ser tomada e que aí eu não vai haver raciocínio nesse momento, então eu preciso criar recursos, né? Foi o que a gente já falou aqui, da ferramentas para se autorregular, a roda da escolha da raiva, o tempo positivo, enfim, né? Eu preciso saber sobre o meu cérebro, o funcionamento do meu cérebro, para que eu possa me preparar para esses momentos que não vai haver raciocínio, né? Então, esse conhecimento é importante para a gente entender o que acontece com a criança, porque é a mesma coisa com ela, quando ela está tomada por essas emoções intensas ou sensações também, como fome, sono, e para nós serve também, né? Essas sensações, elas também são muito intensas e também alteram o nosso comportamento, né? Então, a gente começar a perceber isso nos ajuda a lidar com a criança e a lidar com a gente mesmo, né? E aí, eu queria ir para um outro recurso que eu acho muito fantástico, que são os sinais não verbais. Não sei se vocês já ouviram falar. E os sinais não verbais, utilizados com as crianças, são ótimos. A gente combina com elas, quando você esquecer de arrumar a cama, vamos combinar um sinal para eu te lembrar? Quando você esquecer de colocar o prato na pia, vamos combinar um sinal? Que eu não preciso falar, eu só te faço esse sinal, sabe? Enfim, E aí, aplicado a nós, adultos, a gente pode combinar sinais não verbais com os nossos filhos ou com os outros adultos, com o marido, com a esposa, com a mãe, com o pai, assim. Uma vez eu combinei com meu marido um sinal que era encostar na mão assim do outro, quando a gente percebesse que o outro estava saindo do sério e estava entrando no modo briga, né? E aí a gente começou a fazer isso e foi muito interessante porque na hora que um começava, sabe, a vir, começar a alterar, o outro vinha e encostava a mão assim. E como isso era combinado antes, na hora que meu marido encostava a mão assim, era a coisa mais engraçada, era como se me lembrasse, se me puxasse pro eixo de novo, sabe? Eu falava,
eu sei. Tá bom. Sabe? Foi tão legal, a gente até parou com esse sinal. Eu vou sugerir pra ele pra gente voltar. Mas era tão legal que na época, teve um dia que eu tava na cozinha e ele tava saindo de casa. E aí ele gritou assim, tô encostando a mão na sua mão. E só dele falar sobre o sinal não verbal, foi como se eu tivesse sentido ele colocar. E eu falei, tô brigando. Tô entrando no modo briga aqui, sabe? Então, pede ajuda também, né? Do filho, pede ajuda do marido. Vamos criar uns sinais não verbais. Aquilo que pode nos ajudar a perceber que a gente está entrando no modo que vai dar M, sabe? Que nós vamos começar a brigar, que nós vamos começar a reagir, que nós vamos perder a estribeira. Porque nesses momentos, gente, não é que tem problema perder a estribeira. Vira e mexe vai perder mesmo, né? Mas quando a gente perde a estribeira, geralmente a gente joga pra cima do outro, principalmente das crianças, coisa que não é delas, né? E elas são muito vulneráveis, elas são muito... elas são o elo frágil da relação, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado. Isso, inclusive, em todas as nossas relações, né? Como que a gente trata da pior maneira as pessoas que a gente mais ama, não é? Às vezes não acontece isso. A gente trata, briga à toa, perde paciência, xinga a mãe da gente, pai da gente, marido, o filho. E aí o colega de trabalho que a gente tem pouquíssima intimidade, a gente trata super bem, a gente fica nervoso, mas releva, perde paciência, se cala, né? Então é como se a gente trouxesse essa autorregulação que a gente consegue ter com pessoas de fora, com pessoas que nem são tão significativas assim na vida da gente, né? No sentido comparando com mãe, pai, esposo, filho, e trazer para dentro de casa, né? Faz sentido? Tá fazendo sentido aí, gente? Me contem. Então, eu adoro esses sinais não verbais. Adoro mesmo. Eu sugiro para vocês criarem. Eu acho que ajuda muito a gente mesmo, né? Então, pode ajudar a lidar com as crianças e ajudar a gente com a gente mesmo. Bom, nossa, nosso tempo tá quase acabando. Então, eu queria falar sobre uma coisa muito importante. Eu tenho um tanto de coisa para falar ainda, mas eu acho que não vai dar tempo. Então, depois eu faço um post com o que eu não consegui falar, tá? Ellen, que bom. Joia. Ei, doutor Thomas. Doutor Thomas é um pediatra humanizado. Ótimo aqui de Vitória. Que bom. Bom, o que eu queria falar? Validar os nossos próprios sentimentos e acolher a nossa criança interior. Bom, o que isso tem a ver com a disciplina positiva? Vamos lá. Validar os sentimentos é uma ferramenta da disciplina positiva, que é quando a gente vira para a criança e fala: filho, você tá frustrado, você tá com raiva, tudo bem sentir. Eu entendo que você esteja. Eu já ouvi uma mãe, achei uma gracinha a frase dela. Ela falou assim: eu entendo, filho, que você tá aborrecido porque eu tô te chamando para ir embora e você não quer. É a gente validar o sentimento das crianças. Isso é muito importante. E aí, o meu convite é a gente validar o nosso próprio sentimento. Então, eu tô com raiva. Eu posso parar e validar. Ok, eu tô com raiva. Ok, eu tô esgotada. Ok, eu tô frustrada, sabe? Tudo bem, eu tô entendendo. Eu tô frustrada, tô muito frustrada. Eu não queria que essa situação acontecesse. Eu tô sentindo muita frustração, sabe? Porque a gente olhar e validar os nossos próprios sentimentos possibilitam que eles não fiquem à espreita, que eles não fiquem ali guardados, congelados, para sair num outro momento que não tem nada a ver, ou até deles não saírem e virarem doença no corpo da gente, virarem problemas, sabe? Então, vamos validar os nossos próprios sentimentos.
né? Não tem problema sentir. Isso é muito importante da gente desconstruir, sabe? Não tem problema sentir. Todo sentimento é possível. Nem todo comportamento mas todo sentimento é possível, é válido, é legítimo, né? O que a gente vai ter cuidado é com o nosso comportamento a partir do nosso sentimento, a partir das nossas emoções. Mas sentir só vem, a gente não tem controle sobre o que a gente sente, né? A sensação vem muitas vezes, né, na interação com as outras pessoas, na interação com as coisas da vida. Então, né, o que a gente pode fazer é olhar para isso, falar, tô sentindo mesmo, tô sentindo isso, né? Então, essa validação é uma ferramenta da disciplina positiva muito importante para as crianças e muito importante para nós. E aí eu vou entrar com outro recurso que não vem da disciplina positiva, mas que tem tudo a ver também, que é a gente acolher a nossa criança interior. O que é isso? Eu vou explicar. Muitas dessas emoções intensas que a gente sente no dia a dia, elas são uma reedição de dores antigas, de emoções sentidas lá atrás na nossa infância. E situações do cotidiano despertam. É como se encostassem na ferida, fossem lá e tirassem a casquinha do machucado, sabe? Principalmente quando eu tô falando de emoções desproporcionais, entre aspas, né? Que, à primeira vista, são desproporcionais. A criança fez uma coisa desse tamanho e eu tenho uma reação enorme, né? Então, geralmente, essas emoções intensas, elas são emoções guardadas lá atrás, sentidas pela nossa criança interior, né? Que mora dentro da gente. E aí, qual que é o exercício que eu queria sugerir para vocês? Nesse momento, né, se eu tô muito frustrada, ou eu tô sentindo, tá doendo muito essa rejeição, tá doendo muito eu não ser escutada, sabe? Isso, por exemplo, é uma dor da minha criança. Então, a minha criança interior tem essa dor da não escuta, né, da invisibilidade. Então, muitas vezes no meu cotidiano, acontecem situações, inclusive com meu filho, que me despertam essa dor, sabe? Assim, não me senti ouvida, me senti desconsiderada. E aí, nesse momento, a gente poder fechar o olho, é coisa rápida, sabe? Também não demanda uma disponibilidade emocional, mas tempo, ferramenta, não. A gente parar, fechar o olho, imaginar a criança interior, né? Imaginar a gente criança ali na nossa frente e virar para ela e ter esse mesmo diálogo que a gente tem com as nossas crianças, é o que a gente gostaria de ter com as nossas crianças, validando o sentimento, acolhendo, sabe? Então, por exemplo, quando acontece comigo e que eu percebo que o que eu tô sentindo é uma reedição dessa dor antiga minha de não ser escutada, eu fecho o olho, eu visualizo a Tamirinha e falo assim, meu amorzinho, poxa, eu entendo o que você tá sentindo, dói mesmo, eu entendo. Você quer um abraço? Deixa eu te dar um abraço, sabe? Isso, eu aqui, né, de olho fechado, fazendo esse processo, fazendo esse exercício. Porque a dor, gente, muitas vezes, ela só precisa de um espaço. Ela só precisa ser ouvida, ser vista, para ela poder descansar, sabe? Então, esse exercício de acolher a nossa criança interior nada mais é do que um exercício de amor próprio, né? É um exercício de autoacolhimento. E por que não fazer com a gente, né? Se a gente está disposta a fazer isso com os nossos filhos, a fazer isso com outras pessoas, quando a gente fala de comunicação não violenta, por exemplo, a gente está falando de melhorar as relações gerais na nossa vida, né? E por que não fazer isso com a gente mesmo? Por que não acolher, validar, cuidar da gente, né?
E esse exercício da criança interior, ele é muito poderoso. Depois vocês me contam. Façam aí, depois vocês me contam. É muito, muito significativo, sabe? A gente consegue olhar para essa dor que a gente está sentindo e tratar dela, sem jogar ela para cima de ninguém, sem colocar para fora de uma maneira desproporcional ou sem, sabe? Enfim. Porque, dando esse exemplo do não escuta, né? Se quando o João não me escuta, por exemplo, né? Que acontece direto com criança, né? A gente vira e fala, filho, não sei o que você quer, a criança não escuta. Filha, aí a gente começa a pensar, ele tá fingindo que não tá me ouvindo. Ele não quer me ouvir, ele precisa me ouvir, né? E começa a vir a mente da gente contando essas histórias aí pra nós. E nessa hora, começa a despertar. Eu não gosto de não ser ouvida, eu me sinto mal não sendo ouvida, porque isso me remete a uma dor lá atrás, né? E aí nessa hora, ao invés de eu falar, filho, você tem que me ouvir, eu tô falando com você, olha aqui pra mim, né? Porque aí a gente vai perdendo a estribeira, e aí puxa o rosto da criança assim, olha pra mim, eu tô falando com você. Ao invés de fazer isso, porque isso a gente começa a entrar em outros campos, a gente começa a desrespeitar a criança, a gente começa a ensinar outras coisas pra elas que a gente não quer ensinar. Para aqui comigo mesmo, ó. Fecha o olho, visualiza a sua criança. Poxa, meu amorzinho, e do seu jeito, né? Esse é o meu jeito de acolher a minha criança, você faz do seu jeito. Ô, meu amorzinho, eu entendo, é muito ruim mesmo não ser escutada. Eu entendo, eu compreendo a sua dor, eu sinto a sua dor. Vem cá, dá um abraço. Eu tô aqui com você, sabe? Eu, Tamira, adulta, acolhendo a Tamirinha, né? Que vive aqui dentro. Faz sentido? Depois vocês me contam mais, tá bom? Depois que vocês fizerem aí com vocês. Bom, nosso tempo tá quase acabando. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente aqui. E para fechar, então, eu queria falar o seguinte. Uma das ferramentas da disciplina positiva é confiar na criança, confiar na capacidade dela, confiar que ela faz o melhor que ela pode. Ó, o avião. Deixa eu só esperar passar. Confiar que ela quer se melhorar, que ela quer, não é nem que ela quer se melhorar, não é isso. Confiar que ela faz o melhor mesmo, né? Que ela faz o que ela pode, que ela tem as melhores intenções. E aí, a gente fazer isso com a gente mesmo, né? Confiar na gente, confiar na nossa capacidade de dar um passo de cada vez para nos tornar pessoas melhores, ou mães melhores, ou pais melhores, né? Confiar que a gente faz o melhor que a gente pode, né? Com a consciência que a gente tem nesse momento, com o conhecimento que a gente tem nesse momento. Confiar no processo de evolução, confiar no nosso processo de expansão de consciência, né? Nesse momento eu tô aqui, mas daqui a pouco, ó, eu vou subir, vou estar em outro ponto, mesmo que eu passe pelas mesmas situações, mesmo que eu vivencie as mesmas situações, mas eu já estou vendo de um outro ponto, eu já estou passando a partir de outro ponto, porque é um processo de crescimento, sabe? De crescimento em espiral. Então, confiemos na gente, confiemos em nossa capacidade de sermos as mães que a gente quer ser. Né? Ok? Contem aí pra mim o que vocês acharam hoje da live, o que vocês acharam do conteúdo. Deixa eu voltar aqui rapidinho antes que o Instagram nos derrube. Deixa eu ver aqui as perguntas. Muita gente falando que ok, dando um joinha, dando palmas, acenando. Ui.
Eu vi que tem algumas perguntas, mas eu não tô encontrando. Ah, aqui ó, mãe de bebê de 8 meses, por onde começar a aplicar a disciplina positiva? Ellen, em você. Começa a aplicar em você. Tudo que a gente falou aqui na live. Eu vi que tinha alguém perguntando também se pode assistir depois. Pode. Vai ficar 24 horas no ar, mas eu vou subir pro YouTube também, lá pro meu canal do YouTube. Então dá para assistir depois. Então, quanto mais bebê a gente consegue aplicar pensando no respeito, pensando na não punição, pensando no encorajamento, pensando no acolhimento, na empatia e começando pela gente. Isso a gente pode começar até grávida, até antes de engravidar, né? Deixa eu ver o que mais. Meu filho tem mania de pegar em meu seio, isso às vezes me incomoda. Aldenora, né? Aldenora, percebe isso em você, né? Se tá ultrapassando um limite seu, fala com ele. A gente não precisa, gente, colocar o nosso limite para as crianças de maneira agressiva. A gente pode colocar de maneira firme e gentil, né? Filho, mamãe não gosta que pegue no peito. Mamãe não quer, tá bom? Vou pedir para você respeitar, mamãe não quer. E tira a mãozinha, né? É porque a gente tem muito em mente que colocar um limite tem a ver com agressividade, né? E não tem. Muito bom. Tá, que bom, gente. Muito legal. Consegue assistir depois, né? Alguém respondeu. Faz sentido. Sempre fico imaginando de forma visual que a gente possa consultar. Ah, ótimo. É um exercício diário, né? Aos poucos a gente consegue. Cíntia, é um exercício diário. E a gente começa, aí já não consegue muito, tá meio difícil, às vezes não lembra, mas aí a gente vai praticando quando lembra. E aí a coisa vai ficando mais fácil, né? Que bom, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Vai cair aqui daqui 2 minutos. Vou salvar lá no YouTube e mandem para mim o que vocês acharam, sobre o que vocês querem que eu fale em outras lives, a opinião de vocês, dúvidas, vamos conversar mais, tá bom? E quem quiser, eu tenho o canal do Telegram, eu vou colocar lá no Stories, mas tem também na minha bio aqui, eu mando lá conteúdo exclusivo. Obrigada, Dr. Thomas. Ótima live. Que bom, que bom. Ellen, obrigada também, Ellen. Obrigada a todos vocês. Um beijo, boa noite, tá bom? Bom descanso.